Fala, galera, beleza? Mais uma aula iniciando. Hoje a gente vai estar falando novamente do Power of Three. Então, né, galera, a gente vai fazer esse refino agora. A gente falou sobre Fair Value Gaps, refino do Fair Value Gap e IFVG e operacional. Hoje a gente vai estar utilizando o Power of Three tanto no IFVG como no FVG. Então, a gente vai estar trabalhando em cima desses pontos. Tudo bom? A gente vai estar trabalhando em cima desses pontos. E a gente tem esses pontos aqui para a gente trabalhar. Então, a gente sabe que o mercado, o AIM dele se consiste em acumulação, manipulação e distribuição. Correto? Então, a gente tem o mercado fazendo essa acumulação, o mercado fazendo essa manipulação, fazendo, então, aquele movimento de sweep e Nova York distribuindo. Então, aqui tem o rompimento dessas regiões que, por mais que a gente possa ter um topo lá atrás, esse mercado ele vem fazer essa varredura desse último topo na manipulação para a gente ter, então, essa distribuição. Então, a gente tem, primeiro de tudo, o mercado acumulando, o mercado manipulando e o mercado distribuindo. Isso aqui é totalmente diferente das kill zones. As kill zones são outras coisas. Eu acho que kill zones, assim, a gente sabe bem que a Ásia para cima, a Ásia para baixo, traz a manipulação para Londres, a acumulação para Londres, então Nova York fica manipulado. E quando a gente tem o mercado alinhado com a Ásia acumulado, Londres aí ele manipula a Ásia e a gente tem o AMD em Nova York. Então, outra parte que a gente utiliza dentro do AMD é o Judas Swing, que isso aí vocês vão ver nas próximas aulas e vocês vão começar a entender. Então, hoje em específico, a gente vai estar utilizando o AMD de forma limpa, de forma abrangente, de forma técnica, né? E a gente vai estar analisando alguns pontos, a gente vai pegar alguns gráficos e alguns dias e a gente vai começar a puxar, tá? E em cada pregão ali abrindo, a gente vai ter esse fluxo, né, dessa estratégia. Então, a gente tem acumulação, manipulação, inversal fair value gap e distribuição, que esses são os conceitos que a gente vai utilizar, né, no setup do Power of Three. E a gente agora vai começar a desvendar esse gráfico e a gente vai procurar opções de Power of Three e depois nas próximas aulas, falando de inversal fair value gap, entre outros, estratégia da abertura, da regra da primeira vela, tem várias outras estratégias, volume também, que vai estar concluindo, né? Então vai ser longo aí esse módulo 7, tá, galera? Que é um módulo, assim, do refino do Smart Money e a gente vai trazer para você o melhor que vocês podem receber aí. Então, voltando aqui, galera, o que a gente consegue enxergar aqui nessa região aqui? A gente tem o mercado. Primeira coisa que a gente vai olhar, direção de mercado. Bom, se a Ásia veio lateral, Londres manipula a Ásia e Nova York limpa Londres e distribui. Então, Ásia lateral, Londres manipula, Nova York distribui. Esse é o conceito do Power of Three. E o que seria o Power of Three? O Power of Three seria as nossas kill zones, né? Que tem também as direções delas. Então, se a gente tem a Ásia lateral, que é o que é para ser o padrão da Ásia lateral, Londres ali manipulando e Nova York distribuindo. Se a Ásia fica direcional, Londres acumula e Nova York manipula. Se a Ásia é direcional, Londres acumula, Nova York distribui. Se Londres e Ásia for direcional, a gente vai ter uma acumulação em Nova York. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aonde a gente vai mexer. E o que seria isso daqui, galera? São as kill zones. Então, a gente tem Ásia para lateral, Londres para cima e Nova York para baixo. E se a gente tem Londres para baixo, a gente teria Nova York para cima. Por exemplo, você repara que quando a Ásia ela fica lateral, direcional, Londres fica lateral e Nova York vai manipular a abertura. Vai ser difícil você pegar ali uma operação. Agora, quando a Ásia fica lateral e Londres cai, Nova York sobe. Então, Londres para baixo, Nova York para cima. Então, a gente tem Nova York para cima. E se a gente tem Londres para baixo, a gente vai pegar o AMD embaixo. E se tem Londres para cima, a gente vai pegar o AMD em cima e o mercado para baixo. Então, Ásia lateral, Londres para baixo, Nova York para cima, Ásia lateral, Londres para cima, Nova York para baixo. Nova York é inverso de Londres, então a gente vai trabalhar nesses conceitos. A primeira coisa que a gente vai detectar no AMD após ver as sessões, a gente vai ver aonde que tem um ponto de resistência, a gente tem algum topo. A gente não tem nenhum topo, então o último topo aqui, então ele vai ser então a manipulação. Então, se a gente tem a seção asiática andando de lado aqui nesse ponto, a gente vai ter Londres fazendo a manipulação da Ásia. E como a gente vai operar essa manipulação? Hoje a gente vai falar sobre o poder de 3 dentro de Nova York, mas nas próximas aulas a gente vai usar o poder de 3 dentro do setup de Londres. E aí, depois após o Power of Three, a gente vai falar sobre o Judas Swing, e o Judas Swing vai casar com o Power of Three. É tudo conectado, tá, galera? Então, é tudo uma coisa só dentro de um balaio. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, você percebe que na máxima da sessão de Londres, Nova York limpa a máxima de Londres para poder trabalhar? Então, vamos supor que tem muita gente comprando ou vendendo em Londres e o mercado vem e limpa. Da mesma forma que Londres limpa a Ásia, e assim sucessivamente. Bom, primeira coisa que a gente vai ter aqui, uma varredura desse último topo, que seria um liquidity sweep, né? A máxima, a limpeza da máxima. Então, ele liquida todos os contratos. Então, se a gente tem pessoas vendidas, o mercado vem fazer o liquidity sweep. É a primeira coisa que a gente vai ver. Sobre CIV, entre outras estratégias, tem lá na mentoria no módulo 6. Então, se você não assistiu o módulo 6, mano, você vai ser obrigado a ver as outras aulas, senão você não vai entender o que vai estar sendo passado aqui. Primeiro ponto, liquidity sweep, tá aqui. Beleza. Agora, a gente tem um FVG na região, aqui em cima. A gente tem um movimento ali de mercado caindo, então o mercado ainda ele não chegou nessa região aqui. Mas o que a gente tem aqui nesse ponto? Outro FVG menor. E o mercado trabalhando entre as 3 barras, correto? Quando a gente traz esse mercado da Play, olha o que o movimento faz.
Ele limpa e varre. Então, muitas das pessoas, elas ficam cegas, acabam comprando topo. O que a gente faz? A gente vai trazer para o time de 1 e vai deixar esse mercado trabalhar. Por quê? Quando o mercado vem limpar essa liquidez, a gente já tem acumulação. Então, a gente tem aqui o mercado acumulando nesse ponto. A gente tem o mercado manipulando essas máximas no Liquidity Sweep, mais de um sweep de liquidez. E a gente tem o mercado formando um IFVG. Lembra do FVG aqui atrás? Certo? Agora, aqui, nessa região em específico, como essa barra do 5 minutos fecha abaixo do FVG, agora ele vai se tornar um Inverse of Fair Value Gap. E trazendo para o time de 1 minuto, a gente consegue ver ele. Mas se a gente tiver um olhar microscópico aqui, a gente consegue pegar um IFVG nesse ponto. Então, a gente se consiste em manipulação, aqui em cima, acumulação, manipulação, e a distribuição vai ser abaixo desse IFVG, após uma varredura dessa liquidez. Então, a gente precisa do mercado distribuir esse dinheiro. Então, a gente passa por um movimento de acumulação, aí o mercado faz um movimento de manipulação, acumulação, manipulação, e vem a distribuição de Nova York. Então, a gente tem algumas coisas que dá para a gente executar e antecipar. Por exemplo, repare bem que aqui a gente tem um CISD. Então, esse corpo do minuto, ele fecha abaixo desse último corpo. Então, lembra que a gente falou que a gente tira o pavio da barra, e quando a barra sobressai a outra, a gente tem um CISD na região? Então, a gente tem um CISD bem nesse ponto aqui. IFVG, CISD, Inverse of Fair Value Gap e pau na máquina. Então, aonde que fica a nossa venda, galera? Aqui nesse ponto. Então, a gente trabalharia vendido nesse ponto de baixo do Inverse of Fair Value Gap, o stop atrás do IFVG e o alvo mais ou menos aqui. A gente pode deixar um stop loss também atrás desse Fair Value Gap que ele forma. Por quê? Porque mesmo que o mercado tenha uma força de venda forte, a gente com esse FVG aqui em cima, a gente tem o mercado como uma defesa lá atrás, tá? Então, a gente pode se iniciar atrás do FVG ou atrás do inverso. Mas, assim, devido ao balanço de mercado, eu acredito que seria melhor trabalho fazer isso, tá? E a gente teria um alvo ali, né, na distribuição. E aí você vai escolher o alvo e aí você tem aula de espelhamento lá no módulo 6. Vocês vão espelhar esse mercado aonde ele ande, né? Então, tipo assim, a gente tem aqui um movimento. Então, esse mercado abaixo do IFVG, a gente bateria shortado numa venda. Então, o mercado ele pagaria a gente nesse ponto. Então, a gente tem esse poderoso AMD. E agora a gente vai olhar outras sessões de mercado e eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão detectar esse AMD, correto? Vamos pegar aqui agora, pessoal, vamos pôr nos 5 minutos e a gente vai encontrar outras regiões ali de abertura onde a gente tem o nosso AMD trabalhando, correto? Bom, a gente na sessão antes da outra, a gente aqui, então a gente tem a sessão anterior, a gente tem essa nova. A mesma coisa, só que o mercado ele trabalha de forma diferente. Como a gente vai detectar? Primeiro ponto, vamos lá. Aonde foi a sessão asiática? Teve aqui os zones? Beleza. Ásia foi direcional. Londres faz o quê? Faz a acumulação e Nova York faz a distribuição. Então, a gente tem o Liquidity Sweep embaixo, a gente tem uma acumulação, a gente tem o movimento desse mercado. Então, o mercado faz essa movimentação e eu vou mostrar para vocês aí como que vocês vão detectar. Se a gente tem Londres acumulando, Nova York vai manipular o fundo. Então, ele vai acabar formando essa Q-Zone. Vamos, então, colocar aqui a acumulação aqui nesse ponto. Correto? Então, seria esse todo aqui, bem grande, por sinal, tá? Seria uma acumulação, correto? Nessa região aqui. Por quê? Porque a gente tem uma varredura de liquidez nessa mínima, então aqui seria um liquidity sweep nesse ponto, da mínima, tá? Então a gente tem um liquidity sweep nessa, abaixo, onde está em Londres aqui, vamos ver aqui, Londres. Ó, a gente tem um liquidity sweep bem nessa região, tá? Então ele limpa o último topinho, o último fundinho, e limpa a seção de Londres, então a gente tem um liquidity sweep nesse ponto aqui. A gente vai ter agora aqui, bom, o mercado de Nova York liquidou, a gente tem essa liquidação, e onde tem a nossa manipulação? Aqui embaixo, correto? Aqui embaixo nessa mínima. Aqui a gente está olhando no time de 5, mas a gente trazendo para o time mais baixo, a gente consegue filtrar um IFVG na manipulação. Então a gente tem a manipulação aqui da mínima, correto? Se a gente tem a manipulação aqui da mínima, o que a gente tem aqui? Um inversal. Se a gente for olhar o pé da letra, a gente pode pegar esse inversal fair value gap também nesse ponto. Porém, aí a gente trabalharia com um stop muito grande. Então a gente quer trabalhar com um stop menor e ter uma promoção num preço melhor. Então, em vez da gente pegar um inversal fair value gap desse tamanho, a gente consegue fazer isso aqui, galera, ó, time de 2. E a gente vai reduzir no time e vai procurar um inverso fair value gap que cabe dentro dessa sessão. Se a gente não tiver esse inverso fair value gap nessa sessão aqui, que provavelmente a gente não tem mesmo, a gente vai ter que trabalhar no time de 5. E quando a gente puxa para o time de 5, a gente só tem ele aqui. Então, a gente vai utilizar o IFVG nessa região. E a gente teria uma distribuição desse mercado acima desse ponto. Claro que tem envolvimento do Judas Swing e tudo mais, e vocês vão entender nas próximas aulas a continuidade dessa atual. Primeiro, vocês precisam entender o conceito de acumulação, manipulação e distribuição com o IFVG, e depois, sim, vocês vão começar a entender. Então, a gente tem essa distribuição após a acumulação, então o mercado vai e distribui o preço para cima. Manipulou a mínima de Londres, liquidity sweep, inverse of fair value gap. A gente tem aqui o mercado virando, ele puxa com força para cima e reverte, né? Aqui não teve um CISD, mas a gente consegue ter, sim, um movimento de manipulação desse mercado, uma quebra de estrutura, uma captura de um fair value gap mais aqui embaixo. Você percebe que aqui a gente tem um FVG nessa região também, comprador, então o mercado vem, dá essa rabiolada. A gente pode, galera, sim, após um IFVG, procurar um movimento, uma microestrutura, um refino do fair value gap para a gente comprar também. Então a gente tem esse inverso fair value gap no 5. Aqui no minuto a gente tem até um fair value gap invertido,
e a gente consegue sim extrair alguma coisa. Claro que não seria igual ali embaixo, que a gente não tem nenhum aqui, porém nessa inversa ao Fair Value Gap que a gente conseguiria comprar nesse pullback, tá? Numa reversão de movimento do mercado. Correto? Então a gente tem essa movimentação mais bruta, né, acontecendo nesse ponto. Agora a gente vai no próximo gráfico, a gente vai estar falando um pouco sobre o Power of Three, tá? A primeira coisa que a gente vai falar sobre Power of Three com o poder de 3. Eu posso até colocar junto nessa aula para vocês aí terem uma clareza melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nessa aula junto, não vou apagar esse desenho, a gente vai voltar para o presente, aqui atrás, onde a gente fez a nossa primeira análise, e eu vou colocar para vocês. Você vê como a gente aqui improvisa, não tem problema. O que seria o Power of Three junto com o AMD? Seria isso daqui, ó, esse HFT do M60. Então, para a gente ter um Power of Three decente, a gente vai colocar o AMD juntos, tá? Para você ter uma base. Então, a gente tem uma acumulação, a manipulação, acumulou aqui, manipulou aqui, acumulou, manipulou na máxima. E aí a gente teria isso aqui, a distribuição. Pós-distribuição desse movimento, eu não vou desenhar o IFVG, eu não vou desenhar nada, só para vocês terem uma base. O que seria aí o Judas Swing, junto com o Power of Three? Seria a barra dos 60. Então, a abertura dessa barra dos 60 minutos, ela foi aqui. Então, quando o mercado ele não perde ainda a barra dos 60, olha como essa barra dos 60 minutos tá verde. Quando ele começa a cair, ele deixa um pavio para cima e derrete. E essa barra aqui seria o Judas Swing, que vocês vão entender. Tá? Voltando para o passado agora, naquela outra análise que a gente fez. Volta, 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 beleza. É a mesma coisa aqui também. Se a gente tem uma abertura da barra dos 60 minutos nesse ponto aqui, a gente tem essa barra. Então, ele abre aqui. A gente precisa dessa manipulação para formar um AMD. Então, essa abertura da barra está no IFVG, a gente dá play. Percebe que a barra começa a ficar mais para baixo, fica vendo, ele vai querer fazer o rompimento dela. A gente tem a manipulação do mercado na mínima. E quando esse mercado ele rompe essa região do IFVG, tanto dos 5 minutos, que a gente tem aqui, tanto do 2, a gente teria uma compra, tá, na abertura da barra dos 60 minutos. E aí ele vai formar esse pirulito aí verde que vocês estão vendo aí, pirulitão de limão aí, né? Voltando um pouquinho, a gente teria um Judas Swing aqui embaixo. Então, o poder de 3 ele é atrelado com o Power of Three. Então, hoje é aula de AMD. Na próxima aula vai ser AMD com Power of Three para vocês entenderem o Judas Swing da melhor forma. Só para vocês terem uma base, porque eu estou falando Power of Three com AMD, então a gente coloca o Power of Three para vocês estarem entendendo. Vamos para a próxima aula, por enquanto a gente não vai usar o nosso moranguete, a gente vai só continuar com o mercado aí, certo? Então agora a gente vai para a nossa próxima abertura de Nova York. A mesma parada, galera, mesmo movimento, mesma movimentação, a gente vai estar aqui, 11h40. Esse aqui demora um pouquinho mais, mas ele faz o mesmo movimento. A gente tem aqui um 15 minutos, por exemplo, ou um M15, ou M5, que seja, um minuto, a gente consegue detectar, assim, a movimentação do Power of Three dentro da abertura de mercado. A gente tem a mesma pegada aí de mercado, tá? Vamos pôr no 5, a gente tem aqui, primeira dúvida, aonde que foi a direção do mercado? Londres foi para cima, foi para baixo? Cadê aqui os zones? Ásia, um pouco direcional, um pouco lateral, mas tudo bem. Londres, Ásia meio lateral, né? Você vai ver aqui uma acumulação na Ásia, ó. A Ásia acumulou aqui em cima. Então a gente tem uma Ásia lateral e Londres para baixo. Se Londres vem para baixo, galera, onde que vai o mercado? Nova York para cima, beleza. Então, para a gente ter uma manipulação, o que a gente vai precisar ter? Uma acumulação. O mercado acumula, faz um liquidity sweep na mínima da seção de Londres. Ele varre essa mínima de Londres aqui, ele faz essa limpeza da mínima de Londres aqui, liquida a mínima da seção de Londres. Opa! Liquidity sweep. São aulas longas, galera, que vai cansar um pouquinho vocês aí, mas vai fazer um pouco de sentido. A gente tem o liquidity sweep nessa mínima. Agora a gente não precisa mais das sessões, porque a Ásia foi lateral, Londres caiu. Então, essa acumulação aqui, o mercado rompe essa acumulação, ele liquida a mínima de Londres, está aqui nessa região. E o que a gente tem? Se a gente pôr no 2 minutos, a gente vai ter um movimento muito brusco. A gente pode deixar no 5. Posso usar o HFT de novo? Nas próximas aulas, sim. Mas você percebe que essa abertura dos 60 minutos foi aqui, certo? O mercado vem para baixo, quebra essa estrutura às 9h30, e aí o mercado ele vai fazer o Judas Swing de novo, que seria o Power of Three com a AMD, mas ainda não vamos usar essa barra dos 60 minutos, porque vocês vão precisar entender o contexto primeiro do AMD. Então, se você já deixou sua barra dos 60 minutos nesse ponto, a gente teria a manipulação desse mercado. Então, o AMD com Power of Three, que na próxima aula a gente vai falar só sobre o Judas Swing, para vocês entenderem o que seria o AMD com a acumulação e a manipulação e a distribuição. Certo? Temos então uma manipulação. Aonde a gente tem o nosso IFVG? Onde que o nosso IFVG pode ficar? Ele vai poder trabalhar aqui nessa manipulação. A distribuição ficaria acima desse ponto. Então, a gente teria isso aqui, ó. O mercado vem, manipula e pega. Beleza. Pega nosso movimento. Aonde a gente pode encontrar um IFVG após uma manipulação? Pode ser no gráfico do minuto, de 5. Claro que se a gente olhar os 5 minutos, a gente consegue ver ali uma clareza maior. E se a gente pegar um IFVG nessa região aqui, para a confluência do Power of Three, a gente tem um stop muito salgado nesse ponto. Principalmente porque o mercado rompeu o M60, que ele vai fazer esse rompimento e vai romper, ó, tá vendo? Ele vai fazer esse falso rompimento aqui para romper, tá vendo? Então ele vem até aqui, ó, ele faz o Judas. Ele faz o movimento. Só que aí o mercado abre às 10. E ele, aqui às 10h30, a gente tem outra região aqui. Olha o tamanho dessa manipulação. Agora essa abertura ela não tá mais valendo.
Por isso que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem pegar uma manipulação e uma acumulação e uma distribuição, vocês primeiro de tudo têm que entender o contexto antes de se basear dentro do Power of Three, que seria essa vela aqui. Porque quando ele faz o movimento e rompe, ele volta para baixo. A gente precisa de um rompimento limpo após uma manipulação. Percebe que essa manipulação está um pouco maior. Percebe que o FPG ele não está pegando. Agora, um FPG validado para a gente poder trabalhar seria nessa região aqui. A gente pode puxar no time de 1 minuto, inclusive, e tentar procurar algum que possa fazer uma inversão nessa mínima. E para a gente pegar um IFVG limpo, a gente precisaria que o mercado viesse romper essa região aqui. Porque aqui a gente já tem nosso IFVG. Então, essa manipulação ela é um pouco maior do que as outras demais. Por quê? Porque ela fica um pouco mais longa. E o mercado estava numa tendência de baixo. Então, a gente tem um IFVG nesse ponto. E quando o mercado ele vem fazer o pullback nele, olha o que acontece. Ele sai. Ele vai saindo. E dias como esses são dias complicados de trabalhar. Puxa para 5. Você percebe que esse IFVG no minuto ele é muito insignificante perto do M5? Se a gente for trabalhar com o M5, aí sim eu acho legal. Mas esse dia aqui foi um dia bem ruim. Eu lembro que eu até estopei nesse dia. Tão ruim que foi. Mas ele distribui. Então, a gente tem uma acumulação e a distribuição dele. Essa manipulação aqui foi uma manipulação mais longa para o mercado distribuir. Por isso que ele rompe a máxima e quando ele faz um swing, o Judas swing, ele demora muito. Repara bem, olha aqui, ó. Olha só, ele vai romper, ó. Tá vendo? Ele faz um rompimento e já volta para dentro dele. O mercado ele não consegue ficar consistente nessa região aqui. Até ele faz até o Judas swing, mas ele volta. Por quê? Porque aqui ele não tem mais força. Por quê? Porque essa região em específico ficou complexa para trabalhar. Mas aqui ele tem um IFVG feio, né? E o mercado acelera, mas o stop ficaria muito grande. Esse dia que eu perdi dinheiro. Foi na segunda-feira desse dia aqui. Mas tirando daqui de dentro, a gente consegue ver, então, uma inversão de fluxo. Demorada, porém ali ele anda. Então, a gente tem algumas opções. Por exemplo, qual que seria a primeira opção? Um H4, por exemplo? O candle do 4 horas, vamos ver como que ele abriria aqui se a gente mudasse para 4 horas. A próxima aula vai ser só baseada em cima disso. Você pode ver que nem no H4 não dá. Porque ele não bate o setup com o Power of Three. E nem sempre vocês vão usar ele. Mas o AMD vocês vão usar. Ele é muito usual na abertura de Nova York. A probabilidade estatística é muito grande. Quando ele casa com Power of Three, então nem se fale, mano. Fica maravilhoso. E aí aqui agora a gente tem a mesma parada. Agora a gente tem outro porém. Olha esse movimento aqui de Nova York, galera. Se liga nesse movimento bizarro aqui de alta. Aqui é um pouco difícil da gente encontrar um AMD. É um pouco improvável que a gente tenha um setup no AMD, então eu vou pular, tá, galera? Mas, entretanto, todavia, se a gente conseguir utilizar ele de alguma forma, vamos por aqui nas 10h50, e vamos ver se a gente tem um Power of Three dentro dele, um Judas Swing, por exemplo. Não tem, realmente não tem. Então a gente vai pular para o próximo pregão. Embora esse pregão a gente fez dinheiro, a gente pula. Vou usar o Power of Three 100% dos dias? Depende do movimento, tá? Um exemplo. Agora a gente tem outro movimento aqui que seria da sessão. Vamos dar uma olhada nas sessões como que foi? Ásia direcional, Londres lateral. Repara que Nova York limpa a mínima de Londres desse último fundo, tirando, então, o varejo da operação operacional aqui embaixo. Então, o mercado compra na base da Ásia e Nova York ele sobe reto. Quando Nova York abre às 10h30, ele varre essa liquidez e puxa. A gente teria aonde o Power of Three? Aqui em cima. E eu vou mostrar para vocês, correto? Se a gente tem uma liquidez aqui, uma liquidação de lote aqui embaixo, a gente teve uma limpeza ali em cima. Então, se Londres veio para baixo, Nova York vem para cima. Mas para o Nova York subir, ele precisa dessa abertura. Nova York abre às 10h30 aqui em cima, liquida Londres e puxa, para poder tomar o movimento dele. Então, Nova York precisa estar limpando Londres para poder pegar essa liquidez e puxar para cima. Então, aonde a gente vai pegar o AMD nesse ponto, tá? Liquidez da sessão de Londres foi feita aqui nessa região, a gente tem uma liquidação desse mercado. Então, antes do mercado abrir, a gente tem um sweep de liquidez nessa máxima. Embora o mercado totalmente diferente do que a gente está olhando posteriormente, a gente tem um Power of Three diferente. Hoje, o Liquidity Sweep ele vai ser atrelado à máxima da seção asiática, tá? Então, Nova York liquida a máxima da Ásia e depois liquida a mínima de Londres e puxa. Então, a gente tem um Liquidity Sweep na seção da seção da Ásia, nesse ponto aqui. Então, esse último topo aqui de trás foi liquidado. Então, se a gente pegar uma linha e traçar nesse ponto aqui, a gente tem Ásia tomando uma liquidada do longo. Então, Ásia tomou uma liquidez nervosa, tomou uma retração na FUS, Ping Ling foi pro saco, foi pro bread, então a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, a gente tem Liquidity Sweep na máxima. Um Liquidity Sweep na máxima. Agora a gente traz no 1 minuto. Se a gente tem um Liquidity Sweep nessa região, o que a gente teria aqui? Ó? Deixa eu diminuir aqui agora. Se a gente tem um Liquidity Sweep nessa região aqui, o que a gente tem aqui, galera? Um AMD de novo, correto? Acumulação. Nesse ponto, certo? A gente tem, então, uma acumulação nessa região. Uma manipulação nessa máxima. E uma distribuição. Antes da distribuição, a gente procura o quê? Um IFVG. Esse aqui já ficou mais limpo que os demais. Então, a gente tem um IFVG. E uma distribuição.
aqui sim a gente pode utilizar o Power of Three, que seria a barra dos 60. Como que eu acho o Power of Three? Você vai clicar aqui em indicadores, PO3. E aí vocês vão vir aqui, ó, em PO3 Lux Agro. É esse aqui, tá? Que eu vos falo. Seria esse PO3 Lux Agro. Esse ponto aqui. Aí ele vai ficar aqui, ó. É esse aqui, galera. Tá vendo? Opa, adicionei uma a mais aqui. Pimba. Beleza. Poder de 3 Lux Agro. Maravilha. Bom, Liquidity Sweep acumulou, manipulou ali, deu uma porrada na abertura de Nova York. Mercado inverte. Inverte fluxo no IFVG. Deixa eu ajustar esse IFVG. A gente não tem um CISD, mas a gente tem esse Inverse Fair Value Gap. Então, aonde ficaria a nossa ordem vendedora? Abaixo do IFVG. Stop atrás do IFVG. Alvo, pelo menos 2:1 no espelhamento que você utilizar. Se o meu stop é de 15, eu posso usar 2:1 vezes risco retorno, 3:1, 4:1. Nunca 1:1, porque a gente tem que aproveitar o máximo desse movimento e o mercado ele começa a acelerar nesses pontos. Então, a gente precisa extrair o máximo que a gente conseguir desse mercado, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai ter, então, o Judas Swing. Esse Judas Swing é quando essa vela, ela perde a abertura dela e deixa um pavio, tá? Então, a gente tem uma inversão dos 60 minutos com rompimento, AMD, acumulação, manipulação, distribuição. Distribuição é a verdinha, que seria a distribuição para baixo desse preço aqui, o mercado caindo, verdinho. Então, distribuição ao verde, acumulação ao vermelho e manipulação ao amarelo. Você pode escolher a cor que você quiser. E aí, a gente tem o mercado fazendo o movimento exato. Repara que, voltando agora nos capítulos anteriores do Prison Break, olha aqui. Tá vendo aqui? Acorda e presta atenção, hein? Levou um susto, né? Olha só. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui, hein? Olha que vocês assistem essas aulas, vocês vão dar um pulo da cadeira. Olha só. Quebra da abertura do M60. Vamos voltar um pouquinho para trás? M60 abre nesse preço aqui. E o mercado começa a mover. Para a gente ter o AMD, a gente precisa que o M60 perca a abertura dele. Numa abertura de Nova York. Ou em um movimento que ele faz esse AMD. Então, a gente tem o AMD perdendo a abertura de 60. Olha até onde o mercado vai. Acelera e despenca. Aqui é o nosso Judas Swing. O pavio de 60 minutos estourado. A gente tem a manipulação aqui em cima. A acumulação, a distribuição. Então, acumulou. Liquidity Sweep, primeira coisa. Acumulação, segunda coisa. Manipulação, terceiro. E FVG com a entrada, com a distribuição e o movimento do rompimento de 60 minutos com Power of Three. Então, esse daí é acumulação, um AMD com Power of Three mais Judas Swing. Então, a gente tem os três. Então, hoje a gente tá falando do AMD com Power of Three. Eu não ia colocar o Power of Three na aula, mas eu acabei colocando, porque eu acho que não precisa ficar falando sobre Power of Three, separar toda hora a mesma coisa, a gente fazer várias aulas. Então, são o trio. Acumulação, manipulação e distribuição com AMD, com o poder de 3, mais o Judas Swing. Judas Swing seria essa barra de força quando ele perde 60. Então, a gente vai ver mais operacionais aqui, vai ser quase uma hora essa aula aqui. Então, não adianta por 2x, se você quer, de fato, entender isso, né? Você vai ter que prestar muita atenção. Vamos embora, vocês assustaram aí que eu tô ligado. Vamos lá. Aqui é a mesma parada, a abertura. Cadê a abertura? Caramba, esse aqui é um engraçado aqui, meu. Vocês estão crazy. Olha aqui, beleza. Maravilha, ó. Caramba, olha 9 horas da manhã aqui, como que foi o negócio. Nossa, aí o mercado fez o AMD antes da abertura, velho. Esse aqui foi o AMD antes da abertura, ó. Mesma parada, galera, mesma parada. Eu preciso, então, João, olha só, o poder de 3 aqui ele não vai funcionar. Eu acho que nem aqui ele funciona. Olha aqui, ó. Aqui sim. Vamos ver se a gente consegue colocar o H4 pra gente ver se tá alguma diferença. Aqui sim. Vamos ver. Pô, esse aqui ficou massa, hein? Nossa, esse AMD aqui ficou maravilhoso. Então, aqui a gente tem a abertura do H4. E o mercado, a gente precisa olhar qual que foi a direção dele. Ásia lateralizou e Londres puxou muito para cima. Então, a gente tem o mercado subindo. Então, a gente tem aqui essa barra do H4 numa alta muito forte. E a gente tem 8h40 aqui o mercado já começando a resistir um pouco, né? E aqui a gente tem às 10 da manhã. Beleza. Se a gente tem Londres para cima, a gente tem Nova York para baixo. E a pré-abertura de Nova York ela já estava cantando a bola. Então, vamos por parte. A abertura do H4 está aqui embaixo. Primeiro ponto. 60 minutos, se eu for colocar aqui, eu acho que ele não ficaria muito viável. Por quê? Porque na hora que abre o 60, ele já começa a segunda barra. Porque essa distribuição foi antes de Nova York abrir. Então, eu acho legal deixar o H4 sim. Volta um pouco para cá. O que a gente tem aqui, galera? Um liquidity sweep nessa região aqui. Ele limpa e não tem nenhum topo lá atrás, né, cara? Incrível. A gente tem uma varredura dessa liquidez aqui, dessa última acumulação. Liquidity sweep. A gente tem uma liquidação dessa acumulação, correto? Aí a gente tem aqui uma acumulação. Uma manipulação aqui em cima, e uma baita de uma manipulação, né, cara? E aqui a gente começa a ver uma parada aqui, ó, na pré-abertura. Esse
por enquanto, aqui se tornaria um FVG. Se o mercado fizesse esse movimento aqui. Entendeu? Aí sim a gente imaginaria que seria uma continuidade de alta. De uma all-time high, por exemplo, que seria uma alta infinita. Esse FVG, quando ele for rompido, ele vai se tornar um IFVG. A abertura do H4 está aqui nessa mínima, e quando a gente tem um H4 esticado próximo da abertura de Nova York, antes das 11, porque ele fecha às 11 horas, a gente pode ter um Judas Swing gigantosférico, e aí o mercado ele despenca com muito mais força que um Judas Swing dos 60 minutos. Se a gente tiver um Judas Swing do H4 igual tem na sessão de Londres, mano, vai ser um estrago. Então, o primeiro ponto, o mercado vem e busca o FVG. Fez um IFVG, galera? É venda. Agora que vai ficar uma dica para vocês muito valiosa aqui. Ele pega a nossa venda aqui, o IFVG, beleza. Agora, e vai o pulo do gato. Vamos supor, tá? Vamos supor que a gente tem a abertura de Nova York às 10h30. Vamos reduzir o time para 1 minuto? Aonde a gente poderia pegar esse IFVG? Aqui embaixo, um pouco maior, tá bom? A gente poderia pegar esse daqui de cima na manipulação, só que ainda assim, muito cedo, 9h30, como tu chegar próximo de Nova York, a gente tem essa distribuição. Então, a gente pode trabalhar com aqui, ó, nesse ponto em específico. E quando a gente tem uma microestrutura num minuto, na abertura de Nova York, e o H4 vindo para romper, olha só o tamanho desse pavio do H4 que a gente tem aqui. Agora eu vou voltar pro 5. No 5 a gente não tem esse IFVG igual tem no 1. Porém, olha só o tamanho desse HF do Power of 3. Então a gente trabalharia vendendo na abertura do H4. O stop atrás do último topo. O alvo você pode pôr na mínima. Por quê? Olha o tamanho desse pavio. Com certeza a gente teria um grande movimento. Quebra de estrutura. A gente tem aqui um CISD, tá? Olha só. A gente tem um CISD aqui nessa região. Se vocês olharem bem, a gente tem um CISD desse ponto aqui. Essa barra aqui foi sobreposta a essa. Então a gente tem um CISD nesse ponto. A gente tem um Universal Fair Value Gap dentro dessa barra mais baixa aqui também. A gente tem todos os percalços aí para esse mercado cair e você não tomar stop. Você pode tirar tanto stop atrás quanto no topo menor. E aí, o 4 horas ele despenca. Por quê? Porque aqui a gente tem um IFVG gigante. A gente tem aqui um AMD montado por 15 minutos. Vamos montar esse AMD por 15 minutos para você ter uma base. Como a gente perde a abertura da H4, a gente está falando de um AMD gigante. Então, a gente tem uma acumulação aqui. Tá bom? Esse ponto, acumulou, manipulou, liquidou todos os topos anteriores, Inversal Fair Value Gap no M15, e quando a gente tiver um AMD no 15 minutos, sai da frente. Eu já cheguei a ver AMD até no, sei lá, no M60 já chegou a aparecer. Aqui, a gente tem aqui um CISD no M15. Repare que ele é parecido com aquele outro que a gente teve. Eu posso usar o H2, sei lá, vai o candle de 2 horas também? É possível usar o Power of 3 no H2? Sim. Mas, mano, o correto mesmo é o H4 no movimento do 15 minutos. A gente costuma usar o Power of 3 no 15, no H4, tá? 15 para H4, 5 minutos a 1 minuto no M60, tá? Então a gente tem aqui, ó, H4, beleza. Porque quando esse mercado perder essa região, formou um CISD, formou um IFVG, se for para antecipar no 15 minutos, a venda seria nesse fundo, com o stop aqui atrás de 40 pontos com alvo longo. Como a gente está operando nos 5 minutos, a gente tem um inverso Fair Value Gap no M15, se a gente trazer ele para o 5, ele fica muito, muito difícil de ler, embora ele faz a quebra da estrutura aqui. E aí, a gente sempre vai trabalhar, então, no rompimento do H4, que seria a nossa distribuição. Repara que nessa distribuição aqui, ó, do H4, ó, a gente tem um movimento muito forte e ele quebra a abertura dele. Aqui seria um AMD gigantão, que esse aqui é o brabo, hein? É difícil aparecer, galera. Quando ele aparece aí, vocês fazem dinheiro com força. Vamos pro próximo aí, a abertura, para nós travar um pouco os ensinos e ir para as próximas aulas aqui também. E vamos lá. 10h30, beleza, vamos vir aqui. Aqui a gente tem um AMD mais fragilizado. Aqui tá no 15. 5 minutos. Aqui a gente tem um AMD um pouco mais frágil, mas ele faz o movimento também. Quero mostrar para vocês. Ó. Só que esse AMD que a gente tem aqui, ele não vai ser atrelado com o Power of 3, tá? Porque senão ele teria que cair em vez de subir. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente não vai usar o Power of 3 nesse. A gente vai tirar. Primeira coisa que a gente tem aqui, galera. Vamos lá. Uma acumulação nessa região. Uma manipulação nesse ponto. Tudo bom? O mercado vem liquidar aqui embaixo com um liquidity sweep nessa mínima. Então, a gente tem aqui uma manipulação nessa mínima. Traz para o time baixo. A gente agora precisa do inverso Fair Value Gap nesse ponto. Então, a gente tem um liquidity sweep nessa mínima aqui, tá? Então, o mercado liquida esse último fundo. Deixa um IFVG para a gente. A gente aqui não tem, então, o Power of 3 hoje. Porque o Power of 3, ele tá aqui embaixo já. Então, aqui, pra gente ter um Power of 3, talvez um H4, talvez, tá? Perdão, 60 minutos aqui.
A gente não tem um Power of Three aqui embaixo, só ali em cima. Aqui vai atrelar o Judas Swing. Perdão, eu estava marcando que estava no 4. Aqui a gente tem sim um Power of Three sim. Então a gente tem a abertura da vela nesse ponto, aqui de cima. Eu não sei se essa barra dos 60 minutos, esse mercado, antes das 11, ele vai romper a abertura dela. Mas vamos ver. Ó, agora a gente tem o FVG. E esse FVG rompido se torna um IFVG. Agora, esse IFVG é um ponto de compra. Tanto que em cima, se você quiser usar mais aqui no de cima também, ele serve. Se caso você não consegue pegar embaixo, você consegue pegar esse de cima também. Então a gente tem um rompimento. Ele rompe e faz um Judas Swing aqui nos 60 minutos. Então a gente tem também um AMD nessa região. Acumulação, manipulação, CISD, inverso of Fair Value Gap nos 5 minutos, se caso preferir. Power of Three com Judas Swing, que seria rompimento da abertura de 60. Então a gente tem o Power of Three aqui, correto? E o rompimento dessa abertura. Então a abertura dele seria aqui, certo? Nessa linha preta, que o mercado então deixa esse pavio do Judas Swing. Ele faz o nosso Power of Three, poder de 3. Então acumulou, manipulou, distribuiu. Eles são casados e interligados entre eles. Então a gente tem aqui um movimento. E o mercado rompe a abertura e vai. E forma então o nosso famoso Power of Three. Esse pavio aqui é chamado de Judas Swing, quando as pessoas vendem no fundo e o M60 puxa para dentro. Alguns alunos costumam brincar falando assim, olé do Ronaldinho Gaúcho, mas na verdade é Liquidity Sweep na mínima, Inverse of Fair Value Gap, Change of Delivery, quebra da abertura dos 60 minutos e pau. Tem duas formas de vocês operarem comprados. Ou vocês pegam um CISD no ponto, no 2 minutos, num que seja, você pode escolher o tempo que você quiser. Você pega um inverso, compra no Inverse of Fair Value Gap. Eu compraria mais embaixo, porque embaixo ele fica mais barato. Rompeu o IFVG, compra pesada, e aí o stop atrás do último fundo, ou atrás do IFVG, e o alvo para cima do Power of Three, que esse mercado vai buscar lá em cima. Então aqui tem aqui uma acumulação, uma manipulação aqui, tá bom? A AMD e uma distribuição aqui, junto com o Judas Swing. Então a gente vai para mais uma aqui agora. A aula tá cansada? Tá puxado, tá, mas não tem o que fazer. Vamos pro próximo aí, que o negócio é brabo. Mesma parada aqui. Aqui ele ficou bem complicado, hein, cara? Como que a gente vai saber, então, se o mercado vai subir? Como eu falei para vocês, que os zones... Então a gente tem o mercado acumulando, manipulação da sessão de Londres, o mercado faz pullback, Nova York manipula a sessão, remove ali o dinheiro para distribuir, remove o dinheiro de Londres e puxa. Mesma parada aqui. Onde a gente encontra um AMD aqui, galera? Aqui é um pouco mais chato de trabalhar, então ele fica um pouco mais feio, mas sim, ainda eu consigo até ver uma probabilidade de um AMD nesse ponto. É que aqui ele fica muito feio, cara. Vamos pegar um próximo mais limpo, né? Por exemplo, igual esse aqui. Aqui a gente tem um AMD bem feito também. Aqui embaixo também a gente tem o AMD, acumulou, manipulou, distribuiu. Então repara que toda santa vez que Londres vier para cima, Nova York para baixo, e Nova York, Londres para baixo, Nova York para cima. Chique demais? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Então a gente está usando os conceitos do AMD. Acumulou, manipulou, distribuiu. Mesma parada aqui de baixo. Hoje também é a mesma coisa. Londres veio para baixo, Nova York vem para cima. Então a gente olha aqui o AMD. Vamos puxar aqui. Vamos lá. O AMD é a mesma parada, tá? Olha só. Acumulou. Essa acumulação ficou grande, né? Manipulou. Inverse of Fair Value Gap. IFVG. Distribuição. Aqui a gente tem a abertura do M60. Aqui ele demora um pouco mais para abrir, tá, galera? Então fica um pouco mais chato, né? A gente tem a abertura do M60 nesse ponto. O antigo fecha. Abre-se um novo, e o mercado vira e distribui. Então, a gente tem a abertura do M60, o Power of Three, Judas Swing. A gente pode usar o 2 minutos, a gente pode usar 1 minuto até, que é de boa, tá? Então, ele acumula, manipula a mínima, inverso Fair Value Gap nesse ponto, ó. Um IFVG. Nessas regiões aqui, ou nessa aqui também, ó. Fica melhor ainda. E aí, a gente tem a abertura dos 60 minutos, tá? Então, a gente tem o inverso Fair Value Gap nesse ponto, com o AMD montadinho, bonitinho aqui. Então, a gente tem o mercado trabalhando no rompimento do Power of Three. Claro que aí fica um pouco mais salgado você trabalhar mais. O mercado fez pullback na região, comprou no FVG da M5, onde ficaria seu stop? Pô, comprou o FVG. Trabalhou numa long, claro que tem dias que o mercado vai estar um pouco mais salgado, o stop ficaria atrás do FVG e um alvo mais macro, né, mais longo aí. Eu acredito que o 15 minutos ficaria bem robusto, deixa eu ver. Não teria que ser o 5 mesmo. E aí a gente teria o stop loss atrás do FVG e o mercado trabalhando com alta, com probabilidade de movimento de alta trabalhando na distribuição. Então, a gente tem aí o AMD bem feito. Judas Swing ali, maravilhoso. Bem montado. Você percebe que a barra ela deixa, então, uma movimentação de força, correto? A gente aqui pode até fazer uma alusão ao H4, por exemplo, mas
eu acho que não ficaria muito bacana, tá? Porém, ele daria na mesma, olha só. H4, comprimento da abertura. A gente ter um power of tree mais bonito, assim, né? Pra, vamos dizer assim, né? Com um candle maior, um pirulito verde, igual vocês falam, né? Então, a gente teria toda essa região aqui do power of tree compradora. Então, essa região aqui de demanda, ela fica compradora em todo o power of tree. E toda a região de demanda acima fica vendedora. Então, a gente tem o mercado das kill zones, o power of tree montado, junto com a AMD, e o movimento de inversa fair value gap, com acumulação, manipulação, e a nossa famosa distribuição aqui. Esse, então, seria o AMD. Tamo junto, galera. Valeu pela aula. 50 minutos de aula, mas é isso. Não tem que fazer, galera. Um abraço.